Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago para vocês 3 questões de matemática básica para você tentar resolver e deixar para mim nos comentários aí quais são os seus palpites, tá bom? Em cada uma das questões. A primeira questão é o seguinte: 3 primorial mais 3 vezes 5 mais 3 ao quadrado. Qual que é a resposta correta? Uma dessas opções é o valor correto dessa expressão e eu convido você a tentar resolver essa daqui e as outras também. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, é importante porque eu trago vídeos todos os dias e aí você vai me acompanhar por aqui no YouTube, tá bom? Isso fortalece demais o meu trabalho, além também do like, porque isso fortalece mesmo, tá bom? Curte aí, porque isso vai ajudar bastante aqui o professor no desempenho, beleza? Agora vamos resolver, vou tentar usar o máximo de criatividade para poder resolver todas essas questões e convido você a vir junto comigo para poder fazer isso, beleza? Temos aqui, gente, um primorial e uma multiplicação, além das adições e essa potenciação. A primeira coisa que a gente deve fazer é resolver esse primorial para depois fazer aqui a potência, a multiplicação e assim a adição. Começando então pelo primorial, já vou até trocar de caneta antes de começar a escrever para a gente poder resolver ela aqui em cima, ó. O 3 primorial, gente, ele depende de um conjunto de números muito importantes que eu vou listar aqui para vocês também, tá? Desse lado aqui, que são os números primos, beleza? Os números primos, eles têm grande importância aqui na nossa matemática, ele vai nos ajudar bastante, e o primorial vai depender diretamente desses números aqui, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Se precisar de mais, eu listo mais aqui, mas esses aqui já dão pra gente resolver essa questão inteira, beleza? O primorial vai fazer o seguinte, ele vai multiplicar todos os primos menores ou iguais que 3, que no caso aqui, ó, temos o 3 e o 2. Então, 3 primorial é igual a 3 vezes 2. Simples assim, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, no lugar do 3 primorial, já posso colocar aqui, gente, 6 mais 3 vezes 5. E aproveitando aqui, né, que essa adição separou esses termos, já posso resolver esse 3 ao quadrado também, já ajuda nosso caso aqui, né, a ficar um pouco mais tranquilo. 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, que é a mesma coisa que 9. Basta você lembrar aí da matemática básica, beleza? Vou colocar aqui o 9 pra gente como resultado desse 3 ao quadrado. Agora temos essa nova expressão, um pouco mais simples do que a anterior. E cada vez que a gente resolve, a tendência é essa mesmo, tá, gente? Ir ficando mais simples até que a gente encontre o resultado final. Dentre essas operações, gente, a gente tem aqui a adição, multiplicação e uma outra adição. Nesses casos, quando a gente tem essas operações envolvidas, a gente deve primeiro resolver a multiplicação. Ela tem maior prioridade do que essas adições. Então, eu não devo somar aqui 6 mais 3. E sim, eu devo fazer 3 vezes 5. É a primeira coisa que eu faço nesse ponto da questão. 3 vezes 5 é igual a 15. E o todo o resto eu vou manter da mesma maneira. Vai ficar 6 mais o resultado dessa multiplicação, que é 15, mais 9, certo? Agora que eu tenho só adição, é simples assim. Eu faço da esquerda para a direita e vamos encontrar a resposta correta. 6 mais 15 é igual a 21. E 21 mais 9 só pode ser igual ao 30. E 30, pessoal, é a nossa resposta, o resultado do nosso desafio primeiro é o 30. E aí agora a gente tem que tentar descobrir uma dessas alternativas, dessas opções aqui, que nos resulta igual a 30, para podermos marcar como opção correta da nossa questão, beleza? Vamos começar decifrando, vou fazer de vermelho, tá? Para diferenciar um pouquinho. Cada uma dessas operações, tá? E aí a gente vai resolvendo até descobrir o valor correto. Começando pelo 5 duplo fatorial. Tive um vídeo aqui no canal essa semana passada falando um pouco mais sobre o duplo fatorial. Se você se interessar, clica aí nos vídeos que eu tenho trazendo para vocês várias operações novas, tá bom? O 5 duplo fatorial, ele vai funcionar da seguinte maneira. O 5, ele é um número ímpar, então ele vai multiplicar pelo mesmo número que tem a mesma paridade que ele até chegar no número 1, no caso, que ele é ímpar, né? O número 1, que é o menor ímpar positivo. Então, eu vou multiplicar todos os ímpares menores ou iguais a 5. Em outras palavras, é 5 vezes 3 vezes 1. Ímpares menores ou iguais que 5. Então, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 1 é igual a 15. Muito bem. Chegamos um pouco perto aqui, né? Faltou multiplicar por 2 para poder dar o resultado, mas já descobrimos que essa opção aqui
ela não é a nossa resposta. Já podemos eliminar a alternativa letra A. A segunda é uma potenciação. Assim como a gente fez aqui em cima, a gente vai aplicar a mesma ideia nessas duas potências aqui para descobrir o seu resultado, tá, gente? Por definição, a potência funciona da seguinte forma. O número que está embaixo ele é chamado de base e o número que está em cima é chamado de expoente. O número de baixo ele multiplica por ele mesmo. Quantas vezes? A quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou ter 3 fatores, número 3. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. 3 fatores, 3. É isso que significa essa potenciação. Agora, a gente resolve. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3 é igual a 27. Veja como chegamos perto aqui do resultado da nossa questão, mas ainda não é o nosso resultado, beleza? A mesma coisa a gente aplica aqui no 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta vão ser 4 fatores 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores iguais, né? Número 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Muito bem. Vou circular aqui só para a gente mostrar que é o valor dessa potenciação, mas ela não é a nossa resposta. Os resultados até agora foram 15, 27 e 16. O 5 primorial, que vai depender de novo dos números primos aqui, vai nos ver, provavelmente é ela a resposta, então vamos conferir para ver se é mesmo, tá? Como eu disse para vocês, o primorial vai multiplicar por todos os primos menores ou iguais ao valor. Começando então pelo 5, a gente vai multiplicar pelo 3 e pelo 2 e o 5. Então vai ficar para a gente aqui 5 vezes 3 vezes 2, que são os únicos primos menores ou iguais a 5. Positivos, tá? Sem considerar os negativos aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, então. 5 vezes 3 vezes 2 vai ser igual a 30. 30 é a nossa resposta, portanto, a alternativa correta da nossa questão, alternativa letra D. Se você acertou essa, parabéns. Venha comigo para a segunda questão, para a gente poder se divertir um pouco mais. Vamos lá. Nessa questão, a gente tem aqui alguns elementos importantes da matemática básica que vai servir para a gente poder exercitar um pouquinho mais aqui aquilo que é exigido muitas vezes na escola, numa prova, num concurso público, né? E isso vai ser muito bom para a gente. Vamos lá, gente. Temos 2 vezes 3 vezes 4 mais 2 elevado a 0. Pergunto para você se você sabe resolver essa questão. Deixe para mim nos comentários qual é seu palpite. Vamos aqui resolver detalhadamente. Temos nessa operação, nessa expressão numérica, né, várias operações, 2 multiplicações, uma adição e uma potenciação. Se a gente lembrar do PENDAS, a gente tem que seguir primeiro a potenciação. Então, vamos resolver primeiro esse 2 elevado a 0, que inclusive vou fazer uma setinha aqui, tá? Para a gente poder concluir o valor dele, e é um valor muito interessante, tá? Se você quiser saber quanto que é qualquer número diferente de 0 elevado a 0, você faz da seguinte forma, ó. O 2 elevado a 0 é a mesma coisa que 2 elevado a 1 menos 1. Aí você pensa, mas por que eu fiz isso, né? 1 menos 1 é 0. Mas olha que interessante, usando a propriedade da potenciação, da multiplicação e divisão de potência de mesma base, né? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a menos 1, certo? Pela nossa definição da potenciação lá, as propriedades, certo? 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. Então, vai ficar 2, que é 2 elevado a 1, vezes meio. E olha que joia. 2 vezes meio é igual a 1. Isso aqui, gente, funciona para qualquer número que seja diferente de 0. Você pode usar essa estratégia para poder mostrar aí, né, que 2 elevado a 0, por exemplo, é igual a 1. Então, é claro, a gente muitas vezes decora isso, né, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, mas se você quiser mostrar para alguém algum dia, faça esse esquema aqui que vai ser muito interessante, tá bom? Se você gostou desse esquema aqui, deixe nos comentários para eu saber se vocês gostaram, beleza? Agora vamos resolver o resto, né? Sem mais delongas. Aqui temos multiplicação, vai ser muito simples, mas antes eu vou substituir o valor que eu tenho aqui, tá? 2 vezes 3 vezes 4 mais o 2 elevado a 0, que é igual a 1. Temos aqui, gente, multiplicações e adição. Como eu disse para vocês, sempre digo primeiro multiplicação e depois adição. Então, a gente vai fazer na ordem aqui, né, em que elas aparecem, essas operações de multiplicação e logo em seguida a gente faz essa adição, beleza? Começando por aqui, 2 vezes 3
é igual a 6. Então, vai ficar 6 vezes 4 mais 1. Se você quiser fazer de cabeça, fique à vontade, tá? Mas aqui eu estou escrevendo para a gente ir anotando tudo que está sendo feito. 6 vezes 4, que é a próxima operação, é igual a 24. 24 mais 1, e agora a parte mais fácil da nossa questão, né? 24 mais 1 é igual a 25. E essa aqui, gente, é a resposta do nosso exercício. Se você conseguiu chegar nesse valor, você já está de parabéns, você já acertou a questão. E agora a gente tem que buscar, assim como eu sempre trago aqui nos vídeos, né? Uma das opções que vai representar para a gente esse 25, beleza? Basta que a gente execute essas potenciações e verificar qual delas é 25. Começando aqui do 3 ao cubo, que é o nome dessa potência aqui, a gente vai multiplicar 3 vezes ele mesmo 3 vezes, ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui, gente, sempre funciona na potenciação. O número que se repete aqui na nossa multiplicação, ele é chamado de base, que é esse 3 aqui, e o número de vezes em que ele se repete é chamado de expoente, tá? Então, nunca se esqueça disso, ó. Isso aqui vai valer para todas. Isso aqui é a minha base. Deixa eu só escrever, minha mão ficou na frente. E esse aqui é o meu expoente, tá? Lembra desses nomes, porque isso vai facilitar muito a sua vida quando você precisar trabalhar com potenciação, tá? A base é o número que se repete, o expoente é quantas vezes ele se repete. 3 vezes o número 3, então vai ficar 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Eu sempre aproveito, gente, para poder ajudar vocês aí com a parte teórica também, além da parte prática, que é resolver os exercícios, tá? Então, por isso que eu faço essas explicações no meio do caminho, para não ficar um vídeo tão vago só de resolução, tá bom? Então, 27 é bem pertinho do nosso valor, mas não é a nossa resposta, tá? Não sei se você já tinha feito isso, mas 27 já podemos eliminar. Agora, gente, ó, usando a mesma estratégia do de cima, a gente consegue resolver a de baixo fazendo a mesma coisa. Perceba para você ver. O 3 continua sendo a base, então é ele que vai multiplicar por ele mesmo. E aqui, gente, quantas vezes eu vou repetir o meu 3 na multiplicação? Exatamente 4 vezes, por causa do expoente 4 que está aqui, beleza? Então, são 4 fatores 3. Fazendo a nossa conta, ó, até aqui já era 27. 27 vezes 3 vai passar muito, né? Esse aqui é igual a 81. Não é também a nossa resposta, obviamente, mas a gente está praticando um pouquinho da potenciação nesse vídeo, beleza? 4 ao cubo, gente, é a mesma ideia. Isso aqui vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. São 3 fatores, número 4. 4 vezes 4 vezes 4. Se a gente fizer essas contas, olha para você ver. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 é igual a 64. Se você tem dúvidas para poder fazer essas contas de cabeça, você pode armar a continha aí do jeito mais básico possível e resolver, tá, gente? Não se preocupe, porque conta nunca é uma vergonha, beleza? A próxima e última operação que a gente tem aqui é o 5 ao quadrado, que perfeitamente vai se encaixar com a nossa resolução, você vai ver. 5 ao quadrado, pela mesma definição, é igual a 5 vezes 5, pelo amor de Deus, não façam 5 vezes 2, tá, gente? Muita gente tem esse costume, quando tá aprendendo pela primeira vez, é multiplicar a base pelo expoente. Isso não é verdade, tá? Eu multiplico a base por ela mesma, a quantidade de vezes que está no expoente. E 5 vezes 5, gente, é igual a 25, como eu tinha dito para vocês, 25 é a nossa resposta, olha lá, bateu com o resultado que a gente tinha, portanto, resposta correta do nosso desafio, alternativa letra D. Eu espero que você tenha acertado essa questão, beleza? Vamos lá. Temos aqui uma questãozinha básica que dá para a gente se resolver usando a regra de 3, que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na matemática e vai ser muito útil nessa questão, você vai ver. É a única maneira de se resolver? Não é a única maneira, sempre falo isso, mas é uma maneira muito interessante, muito confortável, que muita gente usa. Você pode perguntar aí pro pessoal que já formou o terceiro ano, né? Qual das coisas mais úteis da matemática que você usa até hoje? Provavelmente vai ser dito a regra de 3, porque ela ajuda demais, tá bom? A questão é a seguinte, gente, ó. Uma roda, ela dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda
dará. Muito bem, daria para a gente fazer de inúmeras formas aqui, tá? Calculando, escrevendo quantas voltas ela dá aqui e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês que dá para usar a regra de 3, como eu disse no início, tá bom? E para usar a regra de 3, gente, é muito simples. Primeiramente, a gente vai analisar essa questão. Temos aqui duas informações, que são duas grandezas, tá? Quais são as grandezas? Primeira delas é o número de voltas que está dando. Geralmente as grandezas vêm acompanhadas de um número, tá? Porque aqui a grandeza é um valor numérico de alguma ação, de alguma representação física ou da nossa realidade, né? Então o número de voltas é uma das grandezas. E os minutos, né? Que pode ser dito aqui pra gente como tempo, ele é a nossa segunda grandeza. Então, nessa questão a gente tem duas grandezas que estão se relacionando, tá? Se eu vario aqui o número de voltas, eu vario também o tempo. Mas mais fácil de enxergar assim. Se eu variar o tempo, o número de voltas também varia. Então, a primeira coisa que eu vou fazer duas colunas, tá? A coluna das voltas, onde eu vou colocar todas as informações que relacionam ao número de voltas, e outra coluna relacionada ao tempo, que no caso aqui, no nosso é minutos, tá? Pode ser que aconteça de ser horas, sei lá, né? Anos, pode ser, mas aqui no caso é minutos, tá? E o número de voltas é voltas mesmo, é a unidade de medida, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai colocar aqui nesse quadrinho, que não tem linhas, né? Mas a gente vai separar em duas colunas, primeiro as informações sobre as voltas, relacionando já diretamente com os minutos. Então aqui 80 voltas tem a ligação com 20 minutos, tá? Em 80 voltas ele foi gasto 20 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, 80 voltas. Sempre que elas estão se relacionando, eu coloco na mesma linha, tá? 20 minutos. Então, ó, 80 voltas, 20 minutos. Foi o tempo gasto, tá? Beleza. E agora eu quero saber aqui em 28 minutos. É a segunda informação de tempo. Então, eu venho no tempo e ponho 28 minutos. E aí, assim como eu fiz em cima, eu quero descobrir quantas voltas ele deu em 28 minutos, que é exatamente a pergunta que ele faz, olha lá. E sempre na matemática, que eu tenho uma coisa desconhecida e desejo encontrá-la por meio de álgebra, o que eu faço? Esse número de voltas desconhecido eu vou chamar de x, que vai ser o meu valor a ser encontrado, vai ser a minha incógnita em uma possível equação que vai ser montada a partir dessa regra de 3. Então, eu vou pôr aqui o valor número x, ou seja, ele dá x voltas em 28 minutos. Se eu conseguir descobrir o valor de x, eu resolvi a minha questão, beleza? E agora, gente, na regra de 3, a gente tem uma avaliação que a gente deve fazer, né? Uma verificação muito importante, porque existem duas formas de se relacionar por meio da regra de 3. Existe a forma proporcional, ou seja, diretamente proporcional, e a forma inversamente proporcional. E como que eu faço para verificar se as minhas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para uma delas e vou pensar assim, ó, se eu aumentar, vou colocar uma seta para cima, o número de voltas, pensa assim, de 80, imagina que eu fui para 100 voltas. O que acontece com o tempo? Pensa na lógica. Se eu aumento o número de voltas, o tempo ele tem que aumentar. Imagina se o tempo diminuísse, né? Ele fizesse mais voltas em menos tempo. Não faz sentido, né? Pensando que é a mesma roda, numa mesma situação, né? Então, quanto mais tempo, mais voltas. Ou seja, quanto mais voltas, mais tempo. Se elas respeitam a mesma relação de crescimento, quer dizer que elas têm setas para cima. Ou seja, se eu quisesse fazer para baixo também funciona, tá? Mas se eu aumento o número de voltas, aumenta o tempo. O que isso quer dizer? Que elas são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, a gente vai multiplicar cruzado para montar a nossa equação. Beleza? Sempre multiplica cruzados nas grandezas diretamente proporcionais. Se fosse inversamente proporcionais, a gente multiplicaria reto. Então agora, ó, vou multiplicar 80 vezes 28 e x vezes 20. Geralmente eu ponho o x do lado esquerdo, tá? Então vai ficar 20 vezes x, ou x vezes 20, 20x, igual a 80 vezes 28. Agora, gente, a gente tem que multiplicar 80 por 28 para encontrar o resultado. Vou fazer a continha aqui para vocês, tá? 80 vezes 28.
0 vezes 8 é 0. 8 vezes 8, 64. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Isso aqui, gente, vai ficar 0, né? Lembrando que eu estou adicionando 4, 12, sobe 1, 2.240. Então, vai ficar aqui 20x igual a 2.240. Agora, eu vou passar esse 20 dividindo. Então, vai ficar x igual a 2.240, 2.240, dividido por 20. Ou seja, aqui eu dividi por 20 dos dois lados, né? Por isso que desapareceu daqui e apareceu o 20 dividindo. Grandezas que podem ser relacionadas dessa forma. Porque na equação existem os princípios aditivo e multiplicativo. Aqui eu apliquei o princípio multiplicativo. Primeira coisa importante que eu faço nesse ponto, eu posso simplificar. Sempre que tem terminado em 0 os dois números, eu posso simplificar. Ou seja, aqui eu fiz uma divisão por 10 e aqui também. Por isso que cortou os zeros, tá? Agora, olha como que ficou fácil. 224 dividido por 2. Muito fácil, né? Se eu pegar o 4 e dividir por 2, dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu encontrei aqui um valor para o meu x. Lembra aqui, ó, x é igual a 112. E o que era o meu x? Olha o x aqui. Ele é número de voltas. Então, eu encontrei a minha resposta em número de voltas. Alternativa letra D, 112 voltas é o resultado dessa nossa questão. Você gostou de aprender a regra de 3? Se você gostou, deixe nos comentários para eu trazer mais vídeos sobre esses para vocês. É claro, eu posso fazer mais rápido das próximas vezes, posso trazer vídeos de inversamente proporcionais também e assim por diante. Quero expandir mais o conhecimento de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, esse é o vídeo de hoje. Eu te espero amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos para você ajudar aqui o professor, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.